Olá, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouco no conjunto dos números racionais e irracionais. Acompanhe aqui. Olha, os números racionais são aqueles que podem ser expressos na forma de fração. A gente representa até pela letra Q, e a gente diz que são os números da forma A sobre B, com A sendo um número inteiro e B, né, um número inteiro não nulo. Por que inteiro não nulo, Rui? Porque não existe divisão por zero. Esse é o conjunto dos números racionais. Aí agora eu posso pegar qualquer número inteiro, por exemplo, 2 é 2 sobre 1, é um número racional. Os números decimais do tipo 0,3, que é 3 sobre 10, pode ser expresso na forma de fração, é racional. Existem as dízimas periódicas, por exemplo, 0,3333, é sempre um número racional, isso é 3 sobre 9. Se fosse 0,21, 21, 21, aí era 21 sobre 99. As dízimas periódicas, inclusive, elas têm essa característica. Se a parte periódica tem um algarismo, o denominador vai ter um 9. As simples, se tiver dois algarismos, dois noves e assim sucessivamente. Mas são exemplos de números racionais, porque podem ser expressos na forma de fração. Já os irracionais, como é que eu posso entender e identificar números irracionais? Olha, os números irracionais são aqueles, não esquece, que são dízimas, por exemplo, não periódicas. Porque se a dízima é periódica, nós podemos escrever na forma de fração, mas que é até chamada fração geratriz. Então, qualquer raiz que não for exata, por exemplo, raiz de 2, 1,41372 e assim sucessivamente, é um número irracional. Tem o π, né, que é 3, 14, 15, e aí vai, também é um número irracional. Lembra que o π é a razão entre o comprimento de uma circunferência, o perímetro, e o seu diâmetro. Π é a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Beleza? E é um número irracional. É um número irracional. Então, bons exemplos de números irracionais são as frações, são as dízimas não periódicas. Beleza? E qualquer raiz que não seja exata, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica e assim sucessivamente, você vai ter números irracionais. Tá legal? Então, Rui, aqui eu tenho o quê? O que é que a gente tem para esses números? Quais são irracionais aí? Vamos ver aqui, vamos analisar um a um. Esse aqui, ó, ele é um número racional, porque é uma dízima periódica. Já esse aqui é um número irracional, não está tendo um padrão aqui que está. O π, por ser irracional, nós já temos que esse número é irracional. Esse é racional, porque seria 3, 1, 4, 1, meia, sobre quanto, Rui? Sobre 10.000, né? Então, esse é um número racional. E esse número aqui, ele não é real. Não é real. Toda raiz quadrada de número negativo, ela não vai ser um número real. Então, ele não é nem racional nem irracional. Por quê? Porque, na realidade, quando a gente vai ter a distribuição dos conjuntos, você tem o racional assim e os irracionais aqui. E a união desses dois conjuntos vai dar o que? Os reais. Aí, essa raiz de menos 4, ela vai estar aqui do lado de fora. Ela está em um conjunto que é chamado conjunto dos números complexos, que são os números
que além dos reais, tem os números que não são reais, que são os imaginários. Então, quais desses números seriam aí irracionais? Então, irracionais aí, nós teríamos quais? O 2 e o 3. Eu garantiria que 2 e 3 seriam irracionais, porque o 2 é uma dízima não periódica e o 3 está em função de π e π, né? Π sobre 5, π é um número irracional. Tá legal?